Boa noite, experts. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse nosso podcast. Eu, William Santana Martins. Valéria Marinucci. E hoje nós estaremos falando sobre hold e a relevância da contabilidade nas holds. Estamos aqui com um advogado especialista em direito tributário, Dr. Lucas Santana Marinucci Martins. Muito obrigado pelo convite, agradeço o carinho de vocês. E não só esse convite, né, mas a nossa parceria que já vem de anos aí, né, nessa estrada, tanto com holding, com defesas tributárias, né? Certo. Dr. Lucas, é um tema muito complicado, muito sério, né? Então, eu já queria começar com uma pergunta aqui, porque nós estamos vendo que o assunto é muito relevante, não é isso? Então, eu queria que você explicasse para nós como que uma criança de 5 anos pode compreender o que é holding. É uma situação um pouco delicada, né? A holding tem vários entendimentos, né? E tem várias legislações, é uma matéria multidisciplinar, né? Mas, assim, basicamente a holding ela vem justamente para proteger o patrimônio da família e trazer reduções tributárias, né? Então, tanto no patrimônio familiar, quanto a questão das empresas familiares, né? Então, assim, basicamente a holding serve para essa finalidade, né? E muitas das vezes a gente percebe muito, doutor, que todo mundo vê como uma situação assim, um bicho de 7 cabeças, né? Conversar, a gente sempre percebe que há sempre um vilão ou não tem, e discutem muito isso. Como é que fica nisso tudo numa inicial conversa com o seu cliente? Hoje é porque a holding, desde 2019, com a lei da liberdade econômica, ficou mais comum falar de holding, fazer holding, né? E tem muita gente que faz de uma maneira muito simples, mas o pessoal hoje não entende que a holding ela é um sistema, ela é um sistema de empresas, né? E que você não pode fazer com uma empresa só. Então, às vezes, a gente chega com os clientes que têm uma ideia de holding e apresenta um outro tipo de conceito da holding, um tipo de sistema de planejamento, né, de empresas, e a pessoa assusta um pouco. Mas é justamente esse sistema que vai vir trazer a futura proteção, né, a futura redução tributária. Mas, assim, não é um sistema simples, né, de ser feito, mas que é muito importante, que acho que todas as famílias deveriam fazer. Muito bem, doutor. É interessante, né, quando você fala, é muito simples, né, que toda família tem que fazer, mas eu quero que você me ajude aqui. Né? Eu estou escutando, estou vendo o que é hold, o que você está falando de hold. Agora eu quero ver você explicar isso para minha avó. Né? Como que é abrir uma hold? Eu chegar para minha avó e falar, vó, patrimônio da senhora, nós precisamos fazer isso, precisamos montar uma holding. Como funciona isso? Como que eu vou explicar isso para minha avó? Eu sempre, quando eu vou conversar com o cliente, eu sempre tento esclarecer a importância da vida que esse cliente tem. Ou seja, ele fez um trabalho a vida toda para construir aquele patrimônio, para deixar aquele patrimônio para a família, né? E eu costumo demonstrar isso para ele, porque com a falta de quem está comandando a família, geralmente os patriarcas, né? Com a falta deles, com a tributação que a gente tem hoje, com as legislações que a gente tem hoje, basicamente você perde aí quase 30% do patrimônio. Então, com a falta deles, às vezes tem que vender aquele patrimônio, né? Tem que dilapidar o patrimônio para poder pagar imposto. Então, a pessoa ali de 80 anos está a vida toda construindo aquele patrimônio para deixar para a família, porque nós temos muito isso, né? De construir um patrimônio para deixar a família segura, né? Para deixar aquele bem para a família, e acaba que na falta vem o Estado com um imposto muito alto, né? E tira aquele patrimônio. Então, hoje no Brasil, tem uma estatística que a gente gasta em torno de 30% em uma herança, em um inventário, né? Porque às vezes você chega até a vender
aquele patrimônio. Então, além de você pagar o imposto o ITCMD, né? Hoje a gente tem aquela decisão do STJ que fala sobre o ganho de capital, que na falta do patriarca, os herdeiros têm que pagar o ganho de capital também. Então, assim, só isso o imposto aumenta bastante. E ninguém tem ali aquele dinheiro disponível, né? Então, o que eles vão fazer? Vão vender aquele patrimônio que a pessoa construiu durante anos e dilapidar, infelizmente, né? Eu percebo também que muita da gente desiste de fechar uma holding, de constituir uma holding, porque tem uma visão que, mesmo fazendo a holding, tem que pagar imposto. Tem muita gente que fala, não, vamos fazer a holding que eu não quero pagar imposto. Mas não é bem por aí, né? Porque Não. tudo se acontece, se entrelace numa questão mesmo de controle patrimonial, onde é montado empresas que vão unir e controlar aquele patrimônio. Com certeza. Assim, o pessoal tem muito na cabeça, vou pagar o ITBI, né? Vou posteriormente pagar o ITCMD na doação das cotas, mas não é bem assim, porque a holding é um sistema onde vai proteger de tudo isso. Então, a redução tributária que a gente fala é justamente a redução tributária no ITBI, quando você integraliza um imóvel dentro da holding, o ITCMD, quando vai fazer a doação para não fazer o pagamento, né? Então, assim, o pessoal ainda tem na cabeça que fazendo a holding vai pagar imposto, né? Claro que a holding ela tem os seus custos, que não são custos baratos, né? Porque no momento que você faz a integralização em uma empresa, para concluir essa integralização, você tem que terminar essa integralização no cartório. Não é só fazer uma alteração contratual de integralização. Então, nós temos um custo cartorário muito alto, né? Dependendo da quantidade de bens da família, né? E, assim, o que a gente tem que ver é que a holding, ela não é aquele sistema, é desse jeito e pronto para toda a família. Não. Ela é um sistema personalizado para cada família, ou seja, cada família tem a sua peculiaridade. Então, antes de iniciar esse trabalho, você precisa entender como que funciona o sistema patrimonial daquela família, até entender a relação daquela família, né? Porque tem muitas famílias que têm brigas, né? Ali de irmãos, né? Então, assim, acaba complicando um pouco algumas decisões, mas antes de você dar início, você tem que entender e personalizar aquele sistema para aquela família. Porque, às vezes, dependendo, aquela família não tem um patrimônio regularizado e você precisa regularizar. Como que vai ser essa regularização? Ele vai ter que pagar um imposto nessa regularização? Então, a gente precisa entender esse sistema familiar para poder dar continuidade ao trabalho da holding, né? Bom, doutor, você está falando aí, eu estou pensando em umas situações aqui. Eu não sei se o senhor costuma ir ao cinema. O senhor vai ao cinema? Um pouco. Tem ido recentemente? Ultimamente eu fui. Eu fui esses dias, passou um filme interessante, não sei se o senhor assistiu, que é o Minecraft. Minecraft? Minecraft, é seu nome? Eu falei errado? Pois é. Esse filme é muito interessante. Vocês falaram aí a questão da construção e tal. Então, no sistema holding é a mesma coisa. Se eu não planejar a coisa direitinho, ela pode desmoronar. Ou melhor, se eu não tiver um planejamento para a holding acompanhado do jurídico e do contábil, ela pode afundar, ela pode cair, as peças podem não se encaixar? Com certeza, porque, assim, pelo menos o nosso trabalho, ainda mais o trabalho até em parceria nossa, né? Ele vem inicialmente de um planejamento. Então, eu acho que a parte mais importante de uma holding é justamente o planejamento. Porque é no planejamento que a gente fecha os nós, para não ter problemas futuros, né? Então, a gente tem que entender como que funciona a composição patrimonial da família, os municípios que estão os imóveis dessa família, né? Porque a gente vai ter que entender cada legislação desses municípios ou do estado, né? Então assim, a holding, ela começa a sua construção no planejamento. Porque sem o planejamento, dependendo de um passo que você fizer lá na frente, você corre o risco de colocar o patrimônio da família em risco. Tanto o sistema, né, quanto o patrimônio em risco. E hoje o pessoal usa
já vi usando esse termo totalmente errado aqui no Brasil, que é justamente aquela questão da blindagem patrimonial, né? Onde isso não existe, né? Blindagem patrimonial não existe. O que existe é uma proteção familiar, uma proteção empresarial ali que a gente traz. Porque se você não analisar bem aquela composição, um filho que hoje tem uma execução que já está avançada, ela pode colocar o sistema de holding por terra, pode cair por terra. Aí o planejamento vai embora, né? Igual os encaixes aí das peças lá do filme que eu falei. É isso mesmo. Então desmorona tudo. Desmorona tudo. Pode então, acontecer, né? uma se for falha bem planejado, se não tiver o advogado ali, não tiver o contador, isso. Né, ele vai desmoronar. É muito interessante isso, porque no sistema você vai fazendo a construção, vai encaixando cada etapa, né? E por isso que tem que ter essa conversa entre o advogado e o contador, porque a hold ela tem uma contabilidade diferenciada, né? Que é a contabilidade justamente por equiparação patrimonial das empresas, né? Porque, igual a gente está falando, é um sistema, né? E no sistema a gente tem no mínimo aí 2 a 3 empresas para montar uma hold. Então a gente precisa de estar com uma conversa bem encaixada para poder rodar tanto a parte jurídica que a gente vem fazendo quanto a parte contábil, para deixar os dois lados fortes e a holding encaminhar para o futuro, né? Bom, então assim, nós estamos falando aí, já tem uns 10 minutos aí sobre holding, sobre esse planejamento, né? Até dei o exemplo do filme aqui, que eu falei até errado o nome do filme, falei Minecraft, e é como? Minecraft. Pois é, eu ainda falei errado, mas eu queria que o senhor desse para nós, assim, o conceito, né? O que é uma holding? Uhum. Só para inicial, né? Porque a gente entender o que é uma holding. A holding ela é um sistema jurídico, né? Que ela vem da nossa lei da liberdade econômica. Na realidade, não da lei da liberdade econômica, mas da lei das SAs. Mas o que a lei da liberdade econômica ela trouxe para o sistema de holding? Antigamente você não via falar muito isso, né? Então, a partir de 2019, com a lei da liberdade econômica que possibilitou utilizar a legislação das SAs em uma limitada, a partir desse momento você pode montar uma holding. Então, porque o objeto social de uma holding, que é a participação em outras empresas, ela está disposta nas leis das SAs. Então, a partir de 2019, com essa legislação, veio à tona e se tornou mais comum as holdings, né? Então, a holding ela é um sistema onde vai trazer a proteção patrimonial para a família, vai trazer a redução tributária, né? E de acordo com as legislações. E ela é possível ser feita através de limitadas, né? Conforme foi mencionado, da lei da liberdade econômica, da lei das SAs. E também o nosso Código Civil e o nosso Código Tributário Nacional, ele possibilita o quê? Os empresários segregar de risco o seu patrimônio, né? Da sua atividade. Então, a própria legislação fala que você pode montar proteções para que minha empresa tá sofrendo uma execução, né? tá com um problema trabalhista, para que isso que você está desenvolvendo, né, a sua atividade, não atinja o seu patrimônio, né? Então, a nossa própria legislação fala que a gente pode fazer todo o trâmite para proteger o patrimônio da família, né? Então, segregar os riscos patrimoniais do risco da atividade empresarial, né? Então, nós temos essa disposição na nossa legislação. Então, assim, dentro dessa explanação que o doutor fez, como o senhor assiste muito filme, né? Podemos dizer, então, que num filme, numa série, o personagem, o super-herói, ele é visto dentro do contexto da holding como aquele que vai blindar, que vai proteger os bens, ou é o vilão de tudo porque tem imposto para pagar, porque tem a demanda de cada CNPJ? Não, justamente é o que vem para proteger, né? Então é o super-herói. É o super-herói. E qual seria o super-herói? Me fala aí. Superman? Eu acho que é o Superman. Eu gosto do Superman, né? Porque hoje é Homem-Aranha,
Né? Mas Superman é legal, né? Protege não, bem. Apesar que tem a Kryptonita, né? Mas é igual eu falei, é a questão da proteção, né? A gente não tem uma blindagem hoje, né? Então, uma execução que está ali anterior àquele sistema de hold pode derrubar a hold, né? Nós temos várias etapas dentro de uma hold que pode dar algum problema dependendo do jeito que está o patrimônio daquela família. Então, dentro da hold nós temos vários processos administrativos a serem feitos para trazer essa imunidade do ITBI, né? Para completar o sistema da hold. Então, assim, a hold tem seus pontos fracos, digamos assim, como todo super-herói, né? No caso do Superman, a Kryptonita, né? Mas ela é um sistema seguro a ser feito. Então, ali, quando você faz o planejamento, que você começa a executar o planejamento da forma que tem que ser executada, você consegue trazer uma proteção bem sólida para aquela família, para aquele patrimônio, sabe? Tá, entendi, né? Essa questão aí da proteção, né? Da figura, né? Que você fez, né, Valéria? Com a analogia aí com o protetor, né? Com o Superman, né? Achei interessante. Mas qual que é a diferença de holding familiar, holding patrimonial, holding empresarial? Só para que eu possa entender isso aí, né? Qual que é a diferença nisso? Basicamente, a holding patrimonial e a holding familiar, elas têm o mesmo conceito. Porque ela vai juntar o patrimônio daquela família naquele sistema de holding. E a parte empresarial, holding empresarial? A holding empresarial, a gente monta uma controladora para o sistema empresarial daquela família. Então, por isso que a gente tem que entender como que funciona a composição patrimonial, porque cota de empresa é patrimônio, né? Então, lá no início, quando nós vamos fazer o planejamento, nós temos que entender, essa família tem essa composição patrimonial aqui, onde tem algumas empresas, nós temos que deixar essas empresas fora do sistema que tem o patrimônio, né? Então, aí nós montamos um sistema empresarial, um sistema patrimonial, para que fique tudo protegido, né? E não dê algum problema futuro e segregue a atividade, né? Que a atividade sempre tem risco, né? Então, a gente segrega esse risco do patrimônio da família, né? E muito engraçado tudo isso, porque foi semana passada, nós recebemos um cliente no escritório, e aí o cliente me perguntou, Valéria, mas eu posso montar uma hold sendo que eu tenho um único filho? É possível isso, doutor? É possível. O único filho é o que vai montar a proteção patrimonial para essa pessoa, né? E fazer o planejamento sucessório para esse filho dele. Porque Então, muitas vezes a gente vê a questão da hold, ela vem, né? Para poder... como é que eu vou explicar? É igual o exército. O exército? É. Uai, tá em guerra aí? Tá, porque tá em guerra. guerra ali, tá tudo ali brigando e tal, e aí chegou a hold, vamos apaziguar isso aqui, vamos resolver desse jeito. Então você tá falando que tá em guerra porque... quando no caso de herança, na questão do inventário, os filhos vão brigar, a família vai brigar, é isso? Aí você falou de exército que vai resolver o conflito. Acontece muito de ter famílias que... isso, porque tem muitas famílias, eu acho que você deve ter um exemplo aí de família que você chegou e tava aquele caos. E na hora que, às vezes, né, pede para poder fazer o arroz, o pai, a mãe, não sei, estou supondo, muitos acham, nossa, e agora? Como é que vai ficar meu bem? O que tem para mim? O que vai sobrar para mim? Isso é interessante, porque, infelizmente, hoje, não sei se a questão do dinheiro sobe muito na cabeça das pessoas, né? Mas existe muita briga familiar por essas questões, né? Eu tenho casos lá no escritório que a pessoa nem faleceu e eles já estão pensando bem, não estão deixando ela gastar dinheiro porque lá na frente eles vão ficar sem nada, digamos assim, né? Mas a hold, ela vem para proteger dessas brigas também. Porque a hold, ela não tira o controle dos patriarcas, que é um problema hoje quando você faz, digamos assim, uma doação do bem. Porque o que é comum? Fazer a doação do bem com usufruto, né? Só que com isso você vai pagar o imposto
e você vai, mesmo com usufruto, você perde o controle daquele bem. Na hold não. Na hold você faz a doação das cotas, você continua sob o controle dos bens. Esse bem também não comunica com o casamento do filho. Então ali você já está evitando várias brigas, né? E também possíveis processos judiciais longos, que hoje é o que acontece na herança. A gente tem processo com mais de 5 anos de... até mais. Né? Até mais no inventário, né? Então, como o controle fica com os patriarcas, os próprios patriarcas podem montar um sistema de governança dentro da holding, onde eles vão colocar todos os princípios que aquela família tem que seguir. Eles podem fazer até a partilha dentro dessa governança. Então, isso já evita problemas futuros, já evita brigas judiciais, né? Evita que aqueles bens fiquem travados na justiça, né? Porque se for para a justiça para fazer alguma coisa, você tem que pedir uma determinação judicial, né? Então, a holding já evita tudo isso justamente porque o controle fica com os patriarcas, né? E eles não vão perder esse controle de maneira nenhuma. Inclusive, é interessante que a holding ela traz uma cláusula de reversão. O que é isso? Se o patriarca finalizou a holding, quer reverter tudo isso, ele pode reverter. Então, digamos que o filho está gastando muito dinheiro ou o filho está mexendo com droga, alguma coisa assim, e o patriarca resolve desfazer daquele sistema porque vê o que não vai dar certo, né? Todo o controle que ele quer montar, ele pode reverter isso e trazer as cotas de volta para ele, né? Entendi, doutor. Mas voltando lá no filme, né? Como é que é o nome do filme? Gente, não dou conta de falar esse negócio, não. Minecraft. Minecraft? Minecraft. Nossa, isso é difícil demais de falar. Minecraft. Pois é. Então, lá no jogo, você começa a coletar recursos. Não é isso? Vai coletando recursos, vai melhorando as coisas ali e, de repente, você fala, não, eu quero expandir. Não é isso? Uhum. Aí, quando que vai fazer sentido a pessoa expandir e criar essa hold? Quando que vai fazer sentido essa situação? Eu acredito que atualmente, claro que tem que fazer o planejamento para ver aquele patrimônio da pessoa, né? Mas atualmente a pessoa tem um bem, ela já pode pensar em fazer uma hold, né? Porque... Com apenas um bem? Pode, dependendo do valor, né? Porque tem que pensar nos gastos, né? É um bem quanto seria, né? Se vier um inventário, tem as questões... possíveis questões que pode ir para a justiça, um inventário, né? No caso da herança. Tem 8% do ITCMD, né? Na realidade, 4% a 8%, né? Hoje, de acordo com o teto constitucional. Então, assim, são contas que têm que ser feitas, né? Então, eu acredito que aquela pessoa que já está pensando em fazer a proteção daquele bem, mesmo tendo só um bem, eu sugiro fazer um planejamento, porque no planejamento, pelo menos quando eu monto esse planejamento, eu mostro valores, né? Então, eu mostro valores que se aquela pessoa fosse fazer uma doação, se fosse deixar para o inventário. Então, nisso a gente consegue comparar qual que seria o custo de deixar para o inventário, possíveis brigas futuras, né? E o custo de uma holding para aquele bem, né? Então, a gente consegue, no próprio planejamento, mostrar isso para a pessoa. Então assim, eu acredito que mesmo a pessoa possuindo um bem ali, ela já consegue pensar em fazer uma holding. Mas, primeiro, eu sugiro passar pela fase do planejamento, justamente para deixar toda a composição patrimonial acertada, né? A pessoa visualizar valores, né? Quanto que ela irá gastar, porque a holding tem custo, né? Não tem como, né? Então a pessoa precisa estar ciente de todos esses custos e ela decidir se vale a pena ou não fazer a holding, né? E aí, nesses custos, nós temos que deixar... Bom, o doutor, né, vai deixar claro que há uma parte relacionada à contabilidade. Porque uma vez constituída um CNPJ de uma holding, é necessário ter a parte contábil dessa holding, por mais que ela não tenha um movimento. Como é que você trabalha em relação a isso, até para deixar claro para o seu cliente que precisa ter um acompanhamento em relação aos CNPJs que vão sendo criados? No próprio planejamento a gente já mostra isso, né?
E é interessante porque a gente tem que deixar isso demonstrar para o cliente, porque mesmo que a holding ela vem apenas para guardar os bens, digamos assim, ela é uma empresa. E toda empresa, mesmo não tendo movimentação, ela precisa enviar obrigações acessórias mensalmente. Senão tem multas, né? Uma série de situações que pode agravar para os clientes. Então, isso no próprio planejamento a gente já mostra para ele, a gente mostra como que funciona toda a parte de protocolo desses contratos, né? Dessas empresas que vão ser constituídas, das alterações, e também a parte contábil que tem que ser feita. Então, a gente explana tudo para ele, deixa ele ciente de tudo, porque é um custo que ele vai ter na hold, né? E uma movimentação que ele vai ter que cumprir mensalmente ali, né? Então, igual eu mencionei essa parceria entre o advogado e o contador, né? Eu e vocês, é bem importante, porque a partir do momento que você constitui a primeira, você já tem obrigações acessórias a serem enviadas. Então, o cliente precisa estar com um contador experiente ali para saber que aquela empresa vai fazer parte de um sistema, que aquela contabilidade vai funcionar de uma forma diferente posteriormente. Então, a contabilidade ela precisa ser uma contabilidade especializada, né? Que sabe fazer esse tipo de contabilidade por equiparação patrimonial, que é o que traz o sistema de holding, né? Doutor, assim, é difícil falar de holding, né? Tanta coisa. Mas o senhor, como tributarista, né, qual que é mais difícil explicar para um cliente? Se ele tem imposto para pagar, ou é você no churrasco lá tentar convencer seu tio, né, que holding não é coisa de milionário? Pelo que você falou aí até agora, não é coisa para milionário. Sim. Holding é para as pessoas que têm patrimônio, que querem montar, né, e proteger o patrimônio. Qual que é mais difícil? Você falar do imposto para o seu cliente ou convencer seu tio ali no churrasco que ele precisa abrir uma holding? Acho que é mais convencer meu tio, viu? Para cliente é mais fácil. Agora, meu tio é bem mais complicado. É bom saber de tudo isso, porque chegamos num ponto que já foi mostrado que para se iniciar tem que ter esse planejamento. E feito esse planejamento, você deixa demonstrado para o seu cliente que é necessário ter as empresas certinhas, para que há momentos que vai ter a integralização, há momentos que vai ter só a parte dali das sociedades envolvendo os filhos ou quem for, né? No caso, envolvidos das holdings. E nesse caso aí, na hora que é feito todo esse planejamento, esses CNPJs, eles são constituídos tudo de uma vez? Praticamente a gente pode constituir tudo de uma vez, mas depende muito do planejamento ali. Tem um dos CNPJs, que ele é um CNPJ de ligação, digamos assim, que ele demora um pouco mais a ser aberto, depois que fez toda a parte de integralização, né? Então assim, é interessante falar isso, porque o pessoal vê que holding é um CNPJ, e na realidade não é. O que acontece bastante? O pessoal constitui as empresas de acordo com como se fosse uma administradora de bens. Holding não é uma administradora de bens. E dentro de uma administradora de bens, você tem impostos a serem pagos, que é totalmente diferente de uma holding, né? E geralmente eles fazem, para a gente fazer a doação, em vez de fazer doação, nós vamos fazer compra e venda de cotas para os filhos. Na compra e venda de cotas, para começar, você perde o controle e você está fazendo uma simulação da doação. Então, já é perigoso, né? Uma coisa então você está trazendo um risco que o Estado, posteriormente, pode vir e aplicar uma multa em cima dessa simulação, entender que aquilo ali é uma simulação de doação, né? Para não ter que pagar. E aplicar uma multa de 100% em cima do valor, né? Então, assim, é uma situação delicada e a gente precisa deixar claro para o cliente por que é um sistema, né? Porque muita gente vem com esse, tal pessoa me falou que é só abrir um CNPJ e lá eu faço a doação, eu fico fazendo compra e venda. Por que a gente não pode fazer isso, né? E nós temos hoje o nosso ordenamento jurídico que fala sobre também o esvaziamento de bens.
Então, temos que tomar cuidado com isso, porque se você fizer totalmente dilapidar o seu patrimônio, digamos assim, talvez o Estado pode entender que aquilo ali você está correndo de alguma coisa, né, escondendo alguma coisa. Então, dentro do sistema, você consegue administrar isso de uma forma muito boa, com cotas especiais, né? Então, por isso que no planejamento a gente consegue mostrar essa diferença, né? Porque às vezes a pessoa, vou abrir um CNPJ aqui que é minha hold. Aí lá na frente deu problema. Pagou ITBI, vai pagar o ITCMD e assim, se não pagou ou fez a compra e venda de cota, você tem 5 anos aí que você vai correr o risco do Estado vir atrás e aplicar as multas, né? Eu tô pensando aqui no seu tio ainda. Você explicar para ele churrasco e tal, e seu tio é advogado também, né? Pelo que eu sei, muito bom, viu? É complicado. Mas, assim, essa história é muito bonita, né? Você falar aí de holding, toda essa questão patrimonial e tal. Assim, é empolgante o assunto. Sim. E muito relevante, né? Mas, assim, me explica como que você passou a gostar dessa área, se interessou por essa área de holding, né? Como que foi isso? Como que surgiu essa vontade? Assim, eu sempre atuei, digamos assim, na área empresarial e tributária, né? Que desde quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar com isso, né? Principalmente na parte empresarial e tributária. E fiz uma pós-graduação em Planejamento Empresarial e Tributário pelo ProOrdem, isso lá em 2018, 2019. E nessa pós-graduação já tinha o planejamento, falava um pouco sobre a holding, mas fiz outros cursos, outras especializações posteriormente a isso, só focado em holding, né? Então, assim, acredito que desde a minha vida acadêmica, eu sempre tive contato com empresas, sempre tive contato com a parte tributária e, inclusive, eu estagiei até em escritório contábil, né? Que foi o que mais, assim, o que eu mais vi de partes tributárias, de parte empresarial, porque eu trabalhava muito com a constituição das empresas. E, inclusive, estagiei na época também em escritório empresarial. Então assim, acho que desde a minha vida acadêmica eu venho propenso a essa parte empresarial e tributária. Então, me especializei em tudo isso e, posteriormente, atualmente, assim, meu produto principal, digamos assim, é a holding, né? Então, defesas tributárias, né, toda essa situação, planejamento tributário também, mas a holding hoje é o carro-chefe, digamos assim. No caso aí do doutor, advogado faz hold? Ou é só, assim, conversa de... Casa de ferreiro, espeto de pau? Assim, faz hold sim. Da minha família, nós já estamos organizando para finalizar os passos da hold. Muita gente fala em hold para pagar menos imposto, né? O pessoal fala disso, não quer pagar imposto, que esse é o assunto, né? Não quer pagar imposto e tal. Mas aí você constitui uma hold. Mas diga a verdade. Tem uma pegadinha aí, alguma coisa? Explica para nós aí, porque... Assim, não tem pegadinha, né? Por quê? Nós temos, para começar, quais seriam os impostos ali que entrariam, né, dentro da hold? Nós temos a questão do ITBI, porque nós vamos fazer uma integralização de capital, né? Só que o nosso artigo 156 da Constituição Federal fala que nas integralizações é imune a questão do ITBI. E nós temos, o que é importante a gente fazer o planejamento é que nos próximos 3 anos aquela empresa vai ser fiscalizada para que não configure uma imobiliária. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também. Então, o nosso própria Constituição fala que não deve pagar o ITBI, que tem essa imunidade. Em relação ao ITCMD, nós temos uma manobra empresarial e que justamente a gente faz uma doação de cotas a menor, onde nós não fazemos o pagamento do ITCMD. Então, assim, acaba que
dentro de todo o sistema de hold, a gente reduz bastante esses impostos, né? Inclusive, todo esse sistema ele já foi verificado por auditores fiscais. Houve, inclusive, o ano passado, lá em São Paulo, uma operação verificando só esse tipo de sistema, para ver se era um sistema que podia ser feito, que não estava tendo nenhuma fraude ao erário, né? Então, assim, todo esse sistema passa por uma verificação constante da Receita Federal, dos estados, né? E é um sistema legítimo que pode ser feito, que a nossa própria legislação fala que a gente pode fazer dessa forma. E no decorrer desses processos que você pega de clientes, né, que para montar holds, você já pegou algum processo que já se iniciou uma hold? Qual foi o maior erro que você vê, assim, que as pessoas cometem na hora de montar essa hold, né? Porque a gente percebe que, igual você falou, vamos montar só um CNPJ. Lá tem um KNAI só para hold, mas lá também tem para vender gado, tem também para alugar um imóvel. Aí lá pode, também né? tem, né? Posso tirar nota disso. E aí acaba que isso se perde, então, pelo que você está nos explicando. Sim, recentemente fui contratado por um cliente onde ele montou um CNPJ. Assim, não é uma hold, porque no objeto social lá estava como administradora de bens, que ele podia alugar bens também, fazer aluguéis, né? E então, assim, já não era uma hold. Era só um CNPJ que integralizou os bens. E nessa integralização, ele pagou também o ITBI. Então, hoje, o valor de mercado desse patrimônio desse cliente está em 30 milhões. Então, é um valor muito alto. E o que ele queria? Ele queria finalizar. Então, ele queria fazer a doação para os filhos. E ter o controle, né? Eu falei, não é dessa forma que vai funcionar. Senão, você vai pagar em cima de 30 milhões o valor dos seus bens. Né? Então, 8%... Pagaria de novo? Não, no caso, pagaria o ITCMD, né? Tá. Ele pagou o ITBI na integralização. Se ele fizesse dessa forma, ele iria pagar o ITCMD. Então, 8% em cima de 30 milhões é um valor muito alto. Considerável. Bem expressivo, né? Então, montamos todo um sistema, fizemos um planejamento para ele, para que reduzisse esse valor drasticamente, que é o que a hold consegue fazer. Né? Então, a gente conseguiu reduzir em torno de 85% desse valor que ele iria gastar se fosse fazer a doação do jeito que ele quer. E é interessante porque, nesse caso dele, tem até uma decisão recente do STJ que fala que se você for fazer uma doação de cotas, e tem imóveis lá dentro, né? Aqueles imóveis vão ser avaliados de acordo com o valor de mercado. Então, o Estado vai chegar, ele pede toda a documentação da empresa dos últimos 3 meses, né? Então, balancete, né? Vai ver que tem imóveis lá e vai avaliar aqueles imóveis de acordo com o valor de mercado. Então, eles vão incidir o imposto em cima daquele valor. É uma situação bem delicada e tem que ser pensada, né? E às vezes, numa situação dessa, fica até difícil de contornar, ou é possível achar maneiras que o cliente veja que há necessário todo esse parâmetro, né? Para ter a hold, para ver o seu patrimônio protegido e organizado. Porque você está falando aí, tem hora que eu lembro do polvo, cheio de perna, assim, né? Tentáculos, né? E daqui e dali. E você falando assim, parece que nós temos dentro da hold uma empresa, né, que vai controlar, que vai destrinchar tudo sem problema nenhum. A hold ela é cheia de detalhes. Detalhes que tem que ser averiguados, né, certinho, que é justamente o planejamento. Mas eu gosto de falar que elas são engrenagens. Esse sistema é feito de engrenagens. Então, a partir do momento que essa engrenagem consegue se encaixar e consegue rodar, ela roda perfeitamente, né? E a pessoa consegue entender melhor. Porque e o mais interessante é que o patriarca ele tem que participar de todo esse sistema. Então, não é chegar para ele e falar assim, olha, nós vamos fazer isso aqui e pronto, acabou. E faz e ele não está sabendo de nada, não sabe como é que funciona, não. Porque daqui 2 anos eu posso
falecer e a pessoa não saber nem que pé que tá a holding dele, né? Então, ele tem que participar de todos os momentos da holding, ele tem que saber o que está acontecendo, o porquê que aquela empresa tá fazendo integralização, o porquê que aquela empresa tá sendo dona da outra, controlando a outra. Então, a gente tem que deixar ele bem ciente de tudo que está acontecendo, que é onde que as engrenagens vão se encaixando, né? Tá, legal. Então, assim, eu posso simplesmente fazer um contrato social, escrever lá holding de instituições não financeiras, registrar isso na junta comercial, na Receita Federal e pronto, eu já tenho uma holding. Como que é isso? Pronto, é holding. Você já tem né? um começo de uma holding. Começo, mas já não está escrito holding ali? É porque a holding, o KENAI dela, ela fala em participação... O que é KENAI, doutor? KENAI é o objeto social da empresa, ou seja, o que aquela empresa ela vai fazer. Igual eu tenho meu escritório de advocacia, eu presto serviços jurídicos, então esse é o KENAI, é o objeto da minha empresa, né? E a holding, quando ela fala participação de outra empresa, por isso que a gente tem que ficar atento. Ela tem que participar de outras empresas para cumprir o seu objeto social. Então, ela não é uma administradora de bens, igual muitos falam. Ela é uma empresa que participa de outras empresas. Então, para ela ter o seu objeto social funcionando, né? Ela cumprindo o seu objeto social, ela tem que participar de outras empresas. Por isso que a gente fala que é um sistema de holding. Então, é aí que a gente traz a proteção patrimonial, a redução de impostos, porque ela possibilita uma série de situações. Então, a gente passa por uma parte empresarial que tem uma série de situações que podem ser feitas para trazer essa proteção, para trazer redução de impostos, né? E para evitar futuros problemas, né? Igual o futuro problema de inventário, né? Então, tudo isso a gente consegue evitar. Quais são essas implicações legais e tributárias voltado para a holding? É porque eu estou vendo aí o senhor falando tanta coisa e fala nessas siglas difíceis, ITCMD, TBI, né? Quais são essas implicações legais e jurídicas? É porque eu achei que era só colocar hold ali e pronto. Não é assim, então? Não, né? não é assim, não. É assim que muita gente pensa também. Sim, né? sim. Então, estou fazendo uma pergunta que eu acho que muita gente pensa dessa forma. Eu vou abrir aqui, colocar hold e pronto. Quais são as implicações legais e jurídicas? Nós temos que tomar bastante cuidado com o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, né? De bens imóveis, que é justamente ele que nós vamos fazer a integralização. E para a gente finalizar essa integralização, nós temos que passar pela prefeitura através de processos administrativos, né? Para pegar a imunidade do ITBI, a prefeitura dá aquela decisão de imunidade. Hoje, os tribunais de justiça, o STJ, eles também estão de acordo com essa imunidade, porque houve bastante discussão em relação a isso, né? Porque eles entendem de forma errada o tema 796 do STJ. Então, as prefeituras fazem um entendimento errado desse tema e querem aplicar o ITBI, o que eles não podem fazer. E hoje o nosso sistema judiciário já está a favor dessas integralizações, inclusive é o que a Constituição traz, né? E fora a Constituição, o nosso ordenamento do imposto de renda, né? Nosso imposto de renda no seu artigo 142 fala dessa possibilidade também, né? Nós temos que tomar cuidado com o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação, né? Que é o imposto de doação, imposto na herança, digamos assim, né? Então, é outro imposto que a gente tem que tomar cuidado, que é onde a gente vem reduzindo, né? Então, são as peculiaridades ali que a gente tem que tratar dentro de uma holding, né? Fora toda a legislação da lei das SAs. Né? Então, toda a legislação que fala das SAs, que fala de empresa limitada, é onde a gente tem que concentrar os esforços para poder montar uma holding, né? Então, assim, me fala aí, porque agora foi tanta informação, tanta coisa, que está aqui, né, borbulhando. Doutor, me dá uma dica se eu falar assim, eu quero começar a montar uma holding. Com tanta informação que nós estamos passando, que o senhor está falando e tudo, por onde que eu começo? Pelo planejamento. Então,
planejamento. Ok, então tudo vem pelo planejamento. Vamos voltar lá nos bichinhos lá, no Minecraft. Na construção. Minecraft, lá na construção. Né? Se nós voltarmos lá no início aqui da nossa conversa, nosso bate-papo, nós temos que planejar, né, para não afundar, né, igual o senhor bem falou aí. Então, nós vamos fazer o planejamento. Mas o que é esse planejamento? Eu não sei. Eu falei assim, não, eu quero fazer uma holding. Mas vamos planejar? Planejar o quê? Esse planejamento é onde nós vamos entender toda a composição patrimonial e familiar daquela família. E o que eles querem, né? Então, por que entender? Digamos, um exemplo. Eu tenho aquela família, o pai tem um filho fora do casamento. Não quer colocar o filho nessa holding. Ou quer fazer uma partilha de uma forma diferente. É no planejamento que a gente entende isso. Porque depois nós montamos a holding, fazemos as doações e tudo, ele não falou pra gente, eu tenho esse filho que não participa. Aí chega lá na frente, acaba com o sistema de holding, né? Então, é nesse planejamento onde os patriarcas vão entender, a família vai entender como vai funcionar a holding, vai entender as legislações que implicam dentro daquele sistema, né? O porquê que a gente pode fazer daquele jeito, por que não fazer de outro jeito, qual que é a economia que ele vai ter fazendo dessa forma, e a gente consegue personalizar para cada um, né? Então, assim, eu vejo que o pontapé inicial é pelo planejamento, eu acho que é a parte mais importante, porque a gente evita muito problema. Vai que tem um filho que tem um problema judicial, e esse problema judicial pode interferir na holding, por quê? Ele vai receber cotas de doação. Então, se ele tem uma execução, antes dele receber essa cota, essa execução já está mais digamos assim, aflorada, já está perto de algum bem ser executado, algum valor ser executado, né? Pode ser executada essa cota dele, porque foi um processo anterior àquela constituição de holding. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Então, é no planejamento onde a gente vê isso. E, pode ocorrer esse problema judicial aqui. Não, então nós vamos planejar de uma forma que a holding vai atender esse processo judicial também, entendeu? Então, eu acredito que no planejamento onde a gente junta todos os materiais para fazer a construção da holding. Tá, fiquei interessado, muito legal. Aí eu ouvi aqui o podcast, né? Eu ouvi e falei, não, legal, quero abrir uma holding. Aí eu ligo para o senhor, vou no seu escritório, eu quero abrir a holding. Eu tenho que fazer o planejamento. Mas como que eu vou fazer esse planejamento? Eu vou só te falar, eu tenho uma casa ali, tenho uma chácara, um apartamento, um carro, só isso? O que você analisa? É a minha fala? O que é visto? Eu tenho um checklist onde tem uma série de perguntas e de documentos que eu peço para essa pessoa, né? Então, começando com imposto de renda, documento daqueles imóveis, né? Porque eu tenho que saber se aqueles imóveis estão regulares ou não. Porque tem gente que está com imóvel hoje até em nome de terceiros. Eu tenho só uma procuração aqui, até hoje eu não trouxe pro nome dele. Então, já tem 10 anos que ocorreu esses dias. A pessoa comprou um imóvel, deixou o imóvel em nome do terceiro e tem uma procuração lá. Não transferiu pro nome dele até hoje, nem nada. E ainda quer falar que não quer pagar ITBI nesse caso. Só postergou a situação, né? Então assim, são vários documentos que a gente tem que analisar. O imposto de renda a gente tem que analisar também, porque os imóveis têm que estar descritos no imposto de renda, porque inclusive agora nós estamos na época das declarações, né? Mas tem muita gente que não tem. Aí tem que pedir as matrículas, as certidões dos cartórios. Tem que regularizar, né? Porque essa questão do imposto de renda é o nosso pulo do gato, que é onde nós vamos utilizar dentro da holding. Então, nós precisamos estar com o imposto de renda regular. Não está regular, então vamos regularizar, vamos retificar o imposto de renda, né? Então, tem uma série de situações que precisam ser analisadas. Muito bom. E na questão de sucessão, né? Podemos utilizar a holding também? Sim, porque a holding ela já faz o planejamento sucessório, né? Então, no momento da doação das cotas, nós já finalizamos a parte sucessória. Nós fazemos a governança dentro da holding, pode até fazer a partilha dentro da holding, é possível ser feito, né? Doutor, nós estamos chegando aqui, né, pessoal ainda experts, no nosso final. Eu gostaria muito que o senhor deixasse aqui para nós
É assim, uma vista profunda do senhor, de um conselho para quem quer montar uma holding, como é que o senhor falaria para esse pessoal a importância disso aí, deixar a sua marca aqui para os nossos ouvintes? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, e todo o carinho, e agradecer a nossa parceria também, já de longa data, né? E assim, o conselho que eu tenho para dar é justamente para o pessoal estudar, ir atrás de um profissional para saber mais sobre holding, né? Porque hoje nós estamos passando por uma reforma tributária, então está aumentando o imposto, né? Nós vemos que o governo está falando que pessoa física não tem que ter imóvel, então vai aumentar os impostos. Só para a gente ter uma noção, o Brasil é um dos países que menos tributa no ITCMD, que é até 8% até o momento, né? Nós temos os Estados Unidos, que é 40%. Então, eles estão querendo aumentar isso. Imagina você chegar no inventário e ter que pagar 40% de imposto. É muito alto, né? Então, assim, eu sugiro ir atrás, se planejar, proteger, para evitar brigas futuras, evitar perder patrimônio, dilapidar o patrimônio, porque com essas reformas, com esse aumento de imposto, é justamente isso que vai acontecer. Mas para finalizar, se a holding fosse um joguinho lá do Minecraft, né? O que ele seria? Sobrevivência? Mais suave? Hardcore? Como é que seria isso? Eu acho que do jeito que tá as mudanças políticas aí, é um jogo de sobrevivência mesmo, viu? Porque só planejando e construindo para dar um jeito nessa situação, viu? Tá certo. Pessoal, experts, terminamos aqui o nosso bate-papo com o doutor Lucas Marinucci, com a doutora Valéria, e esperamos vocês aqui na próxima segunda-feira. Abraço. Forte abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Obrigado pelo convite.